Vamos lá. Masechet Nida, Kaf Dalet Amud Beit, a gente está na Mishnah. Mishnah ela fala o seguinte: a mulher, a Mapelet Shafir Malemaim, a mulher que teve um aborto e caiu, perdeu um pedaço de pele cheio de água, ou maledam, ou cheio de sangue, ou malegnunim, ou cheio de um líquido com algumas cores, é na rochecha de levlado. Não precisa suspeitar que isso era um feto. Vem Merukam, agora se já começou a ter formato de um feto, aí tem que tomar rumra entre os dois, Zachar e Nekeva. A mabela de sandal, ou Shiliá, agora, quem perdeu a Shiliá e placenta, mesmo que não tem um feto dentro, não dá para reconhecer, uma vez que caiu, perdeu, abortou, a placenta já estava se formando um feto e tem que se sentar sobre isso. O rumra dos dois, menino ou menina, está com tomate leidá. Fala Guaná, Bishlema, Dama Maim Loklumi. Tá bom você falar que está cheio de sangue, está cheio de água, não é nada. Ela, Glunim, se já estiver começando a se formar alguma coisa com outras cores, talvez a gente tenha que pensar que era assim um feto se formando. Amarabai, Kama Yain Chai, Shatet Nimoshel Zé, Shenimoch Ubaraba Dochmea. Você acha que ela bebeu um monte de vinho sem estar com água, por isso que está cheio de cor? Isso é uma coisa que não é comum e é uma coisa que não acontece para a formação de feto. Rav Amar Maletnan, vem mito de Atamuch e Tamach Michasar. Fala, a nossa Mishnah está falando num caso que está cheio desse líquido. E se fosse um feto, isso estaria seco, pelo menos um pouco seco para ele conseguir se formar. Está cheio de cores. Se fosse a formação de feto, seria uma cor só. Tana fala braita, Abashal Omer, Kover Metim Aiti, Veaiti Mistakel Ba'atzamot Shel Metim. Abashal falou o seguinte: olha, ele trabalhava lá na Hebra Kadisha, enterrava os mortos. E ele viu os ossos dos mortos. Hashotei Ain Chai, Asmatav Strufim. E aqueles que bebiam muito vinho antes de estar com água, o vinho antes de ser colocado água nele, os ossos dele ficavam secos. Mazug, Asmatav Struim. Quando bebia muito vinho e ele estava com água demais, então os ossos dele ficavam pretos. E quem bebia vinho com a quantidade certa de água, Karaui é Shochin. Então, quando eles bebiam a quantidade certa de água, os ossos ficavam normais. Todo mundo que bebia mais do que comia, os ossos ficavam queimados, ou seja, secos. Quem comia mais do que bebia, muito mais, as botadas ruins ficavam pretos os ossos. Caraú e as botadas ruins. Quem bebia o suficiente, os ossos ficavam ok, ficavam normais. Tânia fala braita, Abashal Omer Beitima, Abashal falou que foi Rabi Yochanan. Kover Metim Aiti, eu enterrava os mortos, Mamachad Rasi, Vechar Tzvi. Uma vez eu corri atrás de um tzvi e eu estava correndo atrás desse animal e entrei dentro de um lugar que estava cheio de ossos de morto. Viraste acharab e corri atrás dele. Shalosh parsaot. Uma distância grande aqui, estamos por Saot. Cada parsá são
4 quilômetros. Então, Shalosh Parsaot é alguma coisa em torno de, sei lá, quase 10 quilômetros. O tzvi lo igate, mas eu não consegui alcançar esse tzvi. Vekulit lo chalta, mesmo assim, não cheguei no final também dos ossos. Que Shechazar de Lachorai, Amruli shel Og melech habashan aita. Quando eu voltei, falaram para mim que isso aqui eram os ossos de Og melech habashan, que era um dos gigantes. Tânia fala Braita. Abaixou o número comprometimento, Abaixou falou ele, outra coisa que falou Abaixou, outro episódio que aconteceu, que ele, quando ele estava quando ele enterrava os mortos. Pavachat, Niftecha me'arat achtai, abriu embaixo de mim. Ele caiu numa cova, numa caverna que está falando. Ve'amaditi begalgal eno. Experimenta. E quando ele caiu, ele estava no globo ocular do morto. Ad chotmi, e ele viu até o nariz. Quando eu saí, falaram para mim que era o olho de Avshalom, filho de David. E os Sacharadim falam que isso tudo é uma parábola, não é exatamente o que aconteceu isso. E o Maharsha, ele fala que a mãe de Avshalom era Mahabat Almai, rei de Gshur. Esse que David, David casou com ela, Betorat Efator, com a mãe de Avshalom. E outra coisa, que Avshalom, ele desviou os olhos deles para Tzadatumá. E ele quis ter relações com as concubinas do pai. E por isso que ele falou que ele caiu nos olhos que se desviaram para tomar de Avshalom. Veshema tomar Abashaul nanasa Abbas. Você fala, Abashaul era muito pequeno, por isso que ele entrou dentro do olho. Abashaul aroch bedoroav, ele era o maior da geração dele. Rabbi Tarfon, Magilik Tefo. Tanto que Rabbi Tarfon, que era o segundo mais alto da geração, chegava no ombro de Abashaul. Rabbi Tarfon aroch bedoroaya Ava, Rabbi Meir Magilik Tefo. Rabbi Tarfon, ele era o maior da sua geração, Rabbi Meir chegava até o seu ombro. Rabbi Meir aroch bedoroav, Rabbi Meir, ele era o maior da geração dele. Rebbe Magilik Tefo, chegava no ombro dele. Rebbe aroch bedoroav, Rabbi Chia Magilik Tefo. E Rabbi Chia chegava no ombro dele. Rabbi Chia aroch bedoroav, Rabbi Chia, ele era o maior da sua geração. Rav Magilik Tefo, e o Rav chegava no seu ombro. Rav aroch bedoroav, Rabbi Yuda Magilik Tefo. E Rav era o maior da sua geração, e Rabbi Yuda chegava no seu ombro. Rabbi Yuda aroch bedoroav, Ve'ada Dalia Magilik Tefo. Rabbi Yuda era o maior da sua geração. Ve'ada Dalia, que era o Shamash ali dos Chamim da geração seguinte, chegava no seu ombro. Vamos lá, a gente está no Café Mudalef. Parshetevina de Pumbedita, uma pessoa da cidade de Pumbedita, que o nome dele era Parshetevina, Kailei le'ada daila ad palbi. Ele chegava até a metade, batia na cintura de Ada Dalia.
Vechule alma kaile para Shendevina de Bombedita ad Hartzei. E as outras pessoas da geração dele chegava era menor do que para Shendevina. Shalu lefnei Rebbe. E isso tudo aqui aqui nos Mefarsim, eles explicam que tudo isso também é derech mashal, não é a altura física e sim espiritual. As gerações que foram caindo. Shalom lefnei Rebbe perguntaram para ele: Amaperet Shapir Malebassar Mal. Se a mulher, ela abortou um pedaço que estava cheio de carne já, קודים. אמר להם, לא שמעתנו וסלחה. אמר לפניו רבי שמואל ברבי יוסי, רבי יוסי ברבי יוסי ברוקח, אמר אבא סיפור לרבי יוסי. מלא דם, טמא הנידה. מלא בשר, טמא הלידה. Se está cheio de sangue, tomate nidá. Se está cheio de carne, tomate lidah. אמר לו, falou para ele, Rebbe, ברבי שמואל ברבי יוסי, אלמלא דבר חדש, אמרת לנו משום אביך, שמענוך. Se fosse Hidush, se tivesse falado o nome do seu pai, eu ia ouvir. Achav, mas agora, me dê Hakamai também Hidakamai, que Sumchus chamar Mishum Rabi Meir. Agora que essas coisas não são, que é uma opinião particular, como Sumchus, que falou em nome de Rabi Meir, que é a pessoa que aborta, que cai alguma coisa, que é um pedaço de sangue e dentro tem que está tomando e a gente falou que Alachá não é como ele. Anami, chama que Rabi Yeshua Umra, Amará, vendo Alachá que Rabi Yeshua, talvez ele concorda com Rabi Yeshua, seu pai Rabi Yossi, que fala que isso que estava com sangue é tomar nidá, e Alachá não é como Rabi Yeshua. Detalhe, fala Braida, mas para deixar porque o seu número calmo, Rabi Yeshua Vlad, Chamim Vlad. Como fala a Braita, a pessoa a mulher que abortou, caiu alguma coisa que dentro não estava ainda pastoso, vamos dizer assim, não estava começando a se formar, não tinha um formato de feto. Era a pessoa mesmo assim, falar, e a mulher está com tomate lidar. Rabino fala não. Então talvez aqui ele fala como Rabi Shua, ela não é como ele. Amar Rabi Shua Merakish Mishum Rabi Yoshaya, Machloket Beachud, Aval Betzalul, Divrei Akolenov lá. O Machloket é se está alguma coisa começando a se formar. Rabi Shua fala que talvez isso aqui é um feto que estava começando a se formar. Mas se era cheio de água, todo mundo concorda que não é vlad ainda. Que não é vlad nenhum, que não ia se formar feto nenhum, não está tomando idade. Rabi Shua ele amar Betzalul Machloket. Rabi Shua ele fala ao contrário. Quando está com água, que é Machloket. Quando estava começando a se formar, todo mundo fala que é tomando idade. E Belo Betzalul Machloket, Belo Bechur de Viriakol Vlad. Ou de uma vez Bezem Machloket. Será que ele fala que é no Tzalul, no que está cheio de água, que é uma Machloket, e no outro caso, todo mundo concorda que é tomando idade? Ou será que até no Tzalul, até no que ainda tem água, é uma Machloket? Fala, Morateiku. Ficamos sem resposta. Muito bem. Edzodaraj Rabi Yeshua ben Hanania, essa foi a drasha de Rabi Yeshua ben Hanania. Vayas Hashem Elokim el Adam leishtokot notor ve'al bishem. Hashem fez para Adam e para Havá túnica de couro e eles vestiram. Melamed Shenakadosh Baruch Hu Oseu lo Adam Elam Ken Notzar. Para te falar que a Kadosh Baruch Hu não faz couro para a pessoa, a não ser que ele tenha criado alma beor talamilta, loshna, achur, veloshavsaur. Então parece que depende do que.
Ele fez uma túnica para cobrir a sua pele, para cobrir a sua pele. Então talvez aqui depende da pele e não faz diferença se dentro está alguma coisa ou se dentro tá líquido. E a Marta Bishman Salud Machloket, ainda isso é claro. Ela é a Marta Bechur Machloket da Maikara, Sferabe Alma, ela Shmaminá, Machloket Shmaminá. Se você falar que o Machloket é no que está líquido, mas no outro todo mundo concorda que é Vlad, aí por isso que está trazendo o passuco para provar alguma coisa. Então fala Gomorá, no que está líquido, que é o Machloket, e no outro que já está começando a ter um formato, todo mundo concorda que é tomada leidar. Vechena Marav Nachman Marav Maravua, Machloket Beachur, Aval Betzalur, Divrei Akol Novlad. O Machloket é no que está começando a se formar, mas no que está líquido, todo mundo concorda que não é feto, não tem tomada leidar. Eiti Beirava Rav Nachman Rav Nachman. Ela amru Chamim falaram de Siman Vlad Bebei Madakat Inuf, Begassar Shilha, Vaisha Shapir Veshilha. Siman, que estava se formando um feto no animal, da carne no animal mais leve, como cabra, essas coisas, a ovelhinha, se ele sai algum sangue do útero, já é considerado que perdeu o neném e o próximo não é Bechor. No animal gassá, nos animais pesados como vaca, etc., placenta, formou a placenta, perdeu a placenta, é considerado que o próximo não é Bechor. Na mulher, Shaber Veshulha, tanto faz se ela perdeu uma placenta ou se ela perdeu esse tipo desse pedaço de alguma coisa que estava se formando, já é considerada que ela perdeu um neném e o próximo não é Bechor. Veio o Shaber Bimelo Patar. Falou, mas por que o Shaber no animal ele não. Parece que o Shaber no animal, isso coisa que estava começando a se formar, pele, parece um saquinho de pele assim, ele não isenta do próximo ser Bechor. E a Mali de Machlok de falar que o Machlok até no líquido, Mishumach Drabi, Bakara, Batar Bashapir, Bebemal, Delorabekra, Lo Batar Bashapir, por isso que aqui o próximo é Patur, e é considerado que perdeu na mulher, é considerado que perdeu um neném, o próximo não é Bechor, porque trouxe o Pasuk, mas o Pasuk não fala sobre o animal. Ela é imã de Bechor, mas que o Machlok é só no que estava começando a se formar, mas no líquido todo mundo concorda que não é Vlad. Migdis Faral, então é um argumento, uma lógica. Mais na Ishal, mais na mesma. Pode ser a diferença da mulher para o animal. O animal também deveria ser. Se você prova do Passuco, então o Passuco falando sobre a pessoa, sobre a mulher. Se você está falando que é argumento, que é a lógica, por que a lógica também não é no animal? Misfarad Rabeshua Mifshat Pashit Lei. Quem falou que Rabeshua fala. Claro que se quem perdeu esse chape que estava começando a se formar tinha um pouquinho de formato, já era alguma coisa que seria um feto. Não, Rabeshua Sapuka Besapka Lei, Veazelach Arechumra Veacharechumra. Rabeshua ele tem dúvida, e para os dois casos ele vai para a Chumra. Ele é mahmir tanto na mulher quanto no animal. No animal ele é mahmir e fala que não era um Bechor, o próximo é Bechor. Na mulher ele é mahmir para causa de tomar, que tem que se cuidar com tomar. Gabei chá de mamona, sobre a mulher que é. O pai ele é obrigado só a dar, entre aspas, as 5 moedas para o Cohen. Safei com mamona lecula, a dúvida de dar o dinheiro para Kula. Então não vai dar o dinheiro, não é Bechor. Gabei bema de sura udei kagla gabei gizava avodá, sobre o animal que tem o que uma proibição de trabalho, de tosar, o Bechor não pode tosar. Safeg sura lechumra, ele vai para chumra. Achanami gabei shá, assim também poderia falar gabei shá, safeg tomar lechumra. Safeg tomar lechumra, ela está também vlad, o mime sabe que a lei, vai a camara, mas falou um passo, Vidrabono no crasso, mas também isso aqui é Vidrabanan. E o Kra e o Pasuk é só, entre aspas, uma asmarta. Amale Rab Chanina Bar Shlemi Alerav, Lora Bechem Barachem Bararav. Arebi,
Isso que falou Rebbe, que tem dúvida da mulher que perdeu essa tipo dessa pele, essa bolsa que tinha alguma água, alguma tipo de uma coisa dessa se formando. Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, isso aqui é Rabi Yossi. Rabi Shmuel ben Rabi Yossi. Ve'Rabi Yoshaya, ve'Rabi Shmuel ben Levi. E o que falou Rabi Yoshaya, que o machloca de Rabi Yoshua e Hamim é quando perde esse tipo dessa bolsinha de pele que tem alguma coisa dentro, é Rabi Yoshua ben Levi, Markemans vira lei. E Rav vai como quem? Amar ele Rav Chanina, falou Rav Chanina, Ani omer echad ze, eu falo os dois, não precisa suspeitar nenhum dos dois, ela está tomando nenhum dos dois é falado, nenhum dos dois é feito, Shmuel amar echad ze chosheshin, Shmuel fala os dois, ela tem que suspeitar que eram feto, e os dois ela está também, Veaz Shmuel também, e Shmuel vai de acordo com o argumento dele de Chiata, Ravdim Yamar, Meolam lo dachu shaper b'nehardia. Nunca purificaram uma mulher que teve esse aborto disso em Nehardia, que era a cidade de Shmuel. Levar-me ao Shapira, Shfira de Ata, Lekame de Shmuel. Fala aquela que veio na frente de Shmuel. Demana Halei Chuta Sara, Mehaigissa, Vechaze Mehaigissa. Que ele colocou um fio de cabelo de um lado e ele olhou, do outro lado estava completamente translúcido, estava para ver os fios de cabelo. A Marimita Vladava e Lohava Zig Kuleihai. Se fosse se tivesse uma formação no feto, a gente não veria assim tão translúcido, né? Conseguir dar para ver não ia dar para ver tão bem do outro lado, e ele falou que estaria tahor, que foi a única caso da mulher que perdeu esse tipo dessa bolsa de pele com alguma coisa dentro, que ele falou que estava tahor e não suspeitou que era um vlad. Hazak Baruch.